Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Hoje nós vamos continuar o estudo, né, Maria Cláudia? Sim. Do livro O Rico e Lázaro, do John Bunyan. Nós vamos continuar aqui e lembrando os irmãos que nós estamos no YouTube, estamos postando todos os capítulos no canal do YouTube, tá bom? Nosso canal é Espaço Família Cristã. Também está lá todo o estudo do Peregrino que nós fizemos, que os irmãos elogiaram muito, então tem lá, você pode mandar para alguém, você pode compartilhar, porque é um estudo muito profundo. E esse também, né, mãe? É um estudo Sim. muito profundo, mas ele é mais curtinho, ele é praticamente um panfleto, esse livro, e nós estamos pulando algumas partes também, se vocês quiserem ver na íntegra. É um livro também muito profundo, mas ele é mais curto. E nós então vamos falar aqui sobre o capítulo 6, que fala: os ímpios serão atormentados no inferno para sempre, né? Que Deus fala, né, para aquele homem, né? Além de tudo que ele está passando, né, além de toda o tormento que ele está passando, ainda tem outros tormentos ali no inferno. Mas a gente sabe que o principal, né, mãe, é a falta da presença de Deus. Sim. Né? E eu vou agora passar já para o capítulo 7, que é o último, em que ele fala assim, o título é: os ímpios serão atormentados pela condenação dos seus próximos. Porque lá na parábola, o rico fala, não é? E disse ele, Lucas 16, 27 e 28, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então eu creio assim, mãe, que a primeira lição desse versículo, quando Deus fala para o rico, não é? Que tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, é que não vai aparecer um santo, né, que já morreu, voltar. Não vai acontecer. Não. Nós sabemos que tem muitos cristãos que acreditam nisso. Não. Quando o santo de Deus é recolhido à presença do Senhor, ele não volta mais. Não. Né? Ele vai para o paraíso, Sim. descansar no paraíso, até o dia da ressurreição dos mortos. A palavra diz, né? Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, para que dormem no descansem, Senhor, né? para que... exatamente, não é a palavra morrer, porque morrer é no sentido de realmente condenação da alma, né? Os que desde agora dormem no Senhor, para que descansem das suas obras. Sim. Então essa ideia de que o santo de Deus vai voltar para cá, vai fazer sinal, vai falar com alguém, não é? Isso é antibíblico. Isso é antibíblico, isso é uma heresia e tira o foco de Jesus Cristo. Sim. Porque sabemos que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que transitam entre os vivos e os mortos. Sim. Né? O Senhor Jesus tem todo o poder, é claro que ele tem poder sobre os vivos e os mortos. Né? Ele tem as chaves do inferno e da morte, inclusive. Né? Assim diz lá em Apocalipse. Mas os santos não. Os santos com quem nós temos que comunicar, que fala lá na palavra do Senhor, são santos vivos, porque Hebreus capítulo 10 fala, né, que na vontade do Pai nós temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, ou seja, pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Então somos nós, a igreja viva na terra, que temos que nos comunicar uns com os outros. Sim. Inclusive fala, né, a beneficência e comunicação. Sim. Né, com tais sacrifícios Deus se agrada. Temos que nos comunicar uns com os outros. E aqui eu acho bem interessante, mãe, porque ele fala também da comunicação, né, que os ímpios têm em vida, né, a influência dos ímpios. Sim. E que isso vai trazer depois arrependimento, porque ele vai lembrar lá, olha, eu passei toda uma vida com os meus irmãos e eu não fui uma boa influência. E eles estão vivos ainda, mas eles vão vir para esse lugar de tormento, porque eles estão seguindo o meu mau exemplo. Né? E então ele fala aqui, o John Bunyan: pois assim como os ímpios habitam juntos, tornam-se laço e tropeço uns para os outros pelas suas práticas pecaminosas, assim também eles serão um tormento mútuo
Um agravará a condenação do outro. Um dirá: eu amaldiçoarei o seu rosto sempre que olhar para ele. Foi você quem me seduziu e me enganou. A sua conversa imunda foi um tropeço para mim, assim como a sua cobiça, o seu orgulho, o seu convite para irmos aos bares, aos seus jogos, a sua prostituição. Foi por sua causa que eu perdi a vida eterna. Se tivesse me dado um bom exemplo, como me deu um mau, talvez eu estivesse melhor do que agora, mas eu aprendi com você. Segui os seus passos, aceitei os seus conselhos. Ah, se eu nunca tivesse visto o seu rosto, que você nunca tivesse nascido para me fazer um mal tão grande à minha alma. E o outro responderá: eu posso lhe culpar da mesma forma. Você não lembra como em tal tempo e naquele lugar você me atraiu e perguntou se eu gostaria de ir com você enquanto eu estava tratando de outros assuntos da minha profissão? Foi você quem me chamou. Você é tão culpado quanto eu. Embora eu fosse cobiçoso, você era orgulhoso. E se aprendeu a cobiçar comigo, eu aprendi orgulho e embriaguez com você. Embora eu tenha ensinado a enganar, você me ensinou a me prostituir, mentir e a zombar daquilo que é bom. Embora eu, que sou vil e degradado e desgraçado, tenha cometido pecados, você cometeu muitos outros. Posso culpá-lo tanto quanto você me culpa. E se eu tiver de responder por algumas das suas ações mais imundas, você terá de responder por algumas das minhas. Eu não queria que você estivesse aqui. Ver você aqui é algo que aflige a minha alma, pois olhar para você evoca os meus pecados à minha mente. O tempo, a maneira, o lugar, as pessoas com quem estivemos. Você entristece a minha alma, uma vez que não consegui evitar a sua companhia em vida. Desejo intensamente estar sem a sua companhia aqui. Então a gente vê aqui também, né, mãe, como a gente falou na semana passada, que vai ter sim uma consciência do passado e que as pessoas vão se reconhecer. Sim. Né? As pessoas vão saber quem as são umas as outras. más influências, Maria Cláudia, parecem muitas vezes mais poderosas, sim, do que as boas influências. Sim, exatamente. Você vê isso na criança. A criança, às vezes, ela demora para aprender os bons exemplos. Sim. Mas os maus exemplos ela aprende rapidinho. É verdade. Uma criança que ouve um palavrão, ela já fala imediatamente. E às vezes uma palavra bonita, uma palavra boa, ela demora anos, né, para aprender o que significa. É impressionante, né? Então ele fala aqui: enquanto os homens vivem aqui, podem se considerar espertos por enganar, corajosos por mentir, espertos por cobiçar o mundo, e se podem astutamente defraudar, arruinar, ferir e irritar os seus vizinhos, e até mesmo impedi-los de terem acessos aos meios da graça e ao Evangelho de Cristo. Eles se vangloriarão disso e pensam que tudo vai muito bem com eles. E as suas mentes estão, de certo modo, tranquilas ao serem enganados pelo pecado. Mas, amigo, quando você perder essa vida, erguer os seus olhos no inferno e perceber que os seus pecados imundos o levaram para ali, e não somente você, mas também fez com que outros caíssem na mesma condenação, e que uma das razões para a sua condenação foi esta, que você os induziu às práticas pecaminosas e à concupiscência, então você dirá: que alguém os impeça de vir para cá, que eles não venham para este lugar de tormento e não sejam condenados como eu. Como isso me atormentará? Mãe, é como a gente tem falado aqui, as pessoas cada vez menos estão pensando na eternidade. Sim. Né? Esse sábado eu ouvi a pregação da nossa irmã Débora, ela falava sobre a distração, né? Como o diabo está distraindo as pessoas que tem coisas no agora. Que não são pecado, mas distraem a alma da pessoa. Né? Exatamente. Distraem, e você não está levando outras pessoas a Cristo. Você não está testemunhando de Jesus, você não está sendo uma luz, né? Porque a Bíblia fala para nós sermos luz do mundo, sal da terra. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, está escrito: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. A gente vê, né, mãe, que Lázaro era uma luz. Sim. Tanto que ele era conhecido daquele homem, ele sabia, aquele homem foi para o céu. E foi levado ao seio de Abraão, foi levado pelos anjos ao próprio paraíso. Né? Sim. Conhecido de Deus. Sim. Conhecido de Deus e conhecido dos outros, que apesar da sua miséria, apesar de estar num momento indigno, e é aqui o que a gente falou já algumas semanas atrás, o crente muitas vezes vai passar por momentos
em que parece que ele é indigno, parece que não é? Às vezes parece que a gente está perdendo, Sim. não é? Parece que o apóstolo Paulo fala, né? Nós somos feitos como escória de todos, como lixo. Sim. Ele fala abatidos, mas não destruídos. Sim. E o que muita gente hoje quer é, não, eu quero honra, eu quero ter razão, eu quero que as pessoas me reconheçam. Não, você não precisa, você precisa ser reconhecido por Jesus. Sim. E você tem que ser reconhecido como filho de Deus. Ainda que você esteja como um mendigo como Lázaro. Mas ali era um filho de Deus. Ali estava alguém que foi levado, que Deus teve o cuidado de mandar os seus anjos para levá-lo diretamente para o paraíso. Sim. Que coisa terrível foi aquele homem que teve tudo, porque o céu para ele era isso. Né? A distração dele era essa. Né? Estava contente com isso. Né? Eu vi um texto atualmente que foi até... Eu poderia dizer que foi uma coincidência, mas não foi. Foi sugerido para mim, aqui está no perfil Salvos por Cristo, o início de uma tragédia. Está em Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então ele fala que uma das coisas mais tristes sobre esse exato momento é que há centenas de pessoas que não querem que as suas vidas façam diferença. Diferença no sentido positivo, de ser luz. Né? Tudo o que querem, muitas pessoas, muitos cristãos, tudo o que querem é ser amadas. Terminar os estudos, conseguir um bom emprego. Irmãos, tem alguma coisa errada com isso? Não, não tem nada de errado com isso. Né? A irmã Débora estava falando isso sobre isso na pregação dela, né? Que Sim. nos dias de Noé, né, casavam, davam-se em casamento. É errado? Não. Casar, dar-se? Não. É errado quando o Senhor daquela chamou, né, para aquele grande banquete e as pessoas falaram, casei, não posso ir. Ganhei uma bênção, recebi um terreno. Não, isso não é errado. Não estava fazendo nada ilícito, né? Nada errado. Mas aquele era o céu para elas. Aquilo era mais importante do que a presença de Deus. Sim. Né? Quanto crente que está assim, ó, tudo o que querem é ser amadas. Terminar os estudos, conseguir um bom emprego, encontrar um marido, uma esposa, uma bela casa, um belo carro, finais de semanas longos, boas férias, envelhecer saudável, ter uma boa aposentadoria, morrer suavemente, sem inferno. E isso é tudo, só o que querem. Não dão a mínima se a sua vida conta nessa terra para a eternidade. E isso é o início de uma tragédia. Sim. Porque você tem que ser um influenciador. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Não basta aceitar a Jesus e continuar do mesmo jeito. Ficar feliz com as coisas dessa vida. Sim. Né? Isso te satisfazer. Não quer dizer que você não tenha que buscar, que você não tenha que trabalhar, que você não tenha que, se você tem esse chamado, casar, ter uma família. Buscar sempre o melhor. Buscar sempre melhorar. Mas isso não pode ser o suficiente. Isso não pode ser o céu para você. Sim. Você tem que buscar a presença de Deus e você tem que buscar influenciar. Sim. Né? Ser conhecido de Deus e ser conhecido dos outros como um servo de Deus. Ele fala aqui, Balaão não se contentou em ser condenado sozinho, mas pela sua maldade fez outros tropeçarem e caírem. Os escribas e fariseus não podiam se contentar em permanecer fora do céu, mas se esforçavam para manter os outros fora dele também. Portanto, a condenação deles é maior. O enganado não pode se contentar em ser enganado sozinho, mas se esforçará para enganar outros. O bêbado não pode se contentar em ir para o inferno pelos seus pecados, mas sente necessidade de se esforçar para fazer com que os outros caiam na mesma fornalha que ele. É impressionante, né? A pessoa que tem um vício, ela sempre quer levar alguém com ela, né? É difícil você ver uma pessoa bebendo sozinha, ela sempre quer chamar um amigo. Sim. Né? Então observe que aqui haverá condenação sobre condenação. E não é só a bebida, a gente sabe, pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão na farra, não é? Quem sempre quer chamar o outro. Aí o amigo é casado, ou a amiga é casada, fala, não, eu sou fiel. Ah, você é frouxo, né? O que tem? Você não sabe o que é se divertir um pouco, vem com a gente que sabe o que é bom, né? E eles vão se reconhecer no inferno, que coisa, né? É uma coisa muito triste. Então observe que aqui haverá condenação sobre condenação, condenados pelos seus próprios pecados, condenados por serem participantes com outros dos pecados deles e condenados por serem culpados da condenação de outros.
Como os bêbados chorarão por conduzirem os seus próximos à embriaguez. Como a pessoa cobiçosa gemerá por dar ao seu próximo, ao seu amigo, ao seu irmão, aos seus filhos, aos seus parentes, um exemplo tão perverso, pelo qual não só prejudicou a sua própria alma, mas também as almas dos outros. Ao mentir, o mentiroso ensina outros a mentirem. O blasfemo ensina outros a blasfemarem. O devasso ensina outros a se prostituírem. Agora todas essas pessoas e outras semelhantes a elas serão culpadas não só da sua própria condenação, mas também da de outros. Alguns homens têm sido tão responsáveis pela condenação de outros que estou inclinado a pensar que a condenação destes outros os perturbará tanto quanto a sua própria condenação. Receio que no dia do juízo alguns homens serão encontrados como os responsáveis pela destruição de nações inteiras. Pela condenação de quantas almas você acha que Balaão será culpado? As quais destruiu com seu engano? Aqueles fariseus que subornaram os soldados para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e devido a isso fizeram seus irmãos tropeçarem e os dissuadiram de crer nas coisas de Deus e de Jesus Cristo até o dia de hoje, serão responsabilizados pela condenação de seus irmãos, que perecerem desde aquele tempo para cá. Por quantas almas, todos esses falsos apóstolos, falsos discípulos de Deus, falsos mestres terão que responder, e não somente eles, mas muitos sacerdotes ímpios e cegos. Quantas pessoas têm sido o meio de destruição de almas por meio da sua ignorância e por sua doutrina e pregação corruptas? Receio que tais pessoas serão responsabilizadas pela destruição de cidades inteiras. Amigo, falo a você que está sob a responsabilidade indescritível de pregar a palavra de Deus ao povo. Não será algo triste ver toda a sua congregação falar a você no inferno: essa desgraça nos sobreveio por sua culpa? Você não nos ensinou a verdade, antes nos enganou com fábulas. Teve medo de nos falar sobre os nossos pecados, receando que parássemos de lhe dar o nosso dinheiro. Maldito, desgraçado, por que mentiu para nós e nos bajulou? Devíamos ter ido ouvir a palavra de Deus em outro lugar. Se tão somente você tivesse nos repreendido e nos anunciado o caminho de Deus, mas você pregou heresias e falsas doutrinas para nós, guia cego, não se contentou em cair sozinho no abismo, mas também nos arrastou consigo. Vigiem a si mesmos, para que não venham aclamar quando for tarde demais. Envia Lázaro ao meu povo, aos meus amigos, aos meus filhos, à minha congregação, a quem preguei e enganei em minha insensatez. Envia-o na cidade que preguei por último, para que eu não seja a causa da condenação dela. Enviem-no aos meus amigos, para que eu não seja obrigado a responder pela condenação das almas deles e pela minha também. Considere todas essas coisas e as guarde em seu coração, antes que seja tarde demais para se arrepender. Considere o quanto o inferno é quente, a mão de Deus está levantada. A lei está prestes a condenar a sua alma. O dia do julgamento está próximo. As sepulturas estão prontas e abertas para receber o seu cadáver. A trombeta está para soar. A sentença já está lavrada há muito tempo. Quando tudo isso acontecer, você e eu não poderemos voltar no tempo. Então, sabemos, que a única coisa que nós temos é tempo. É o tempo de hoje. Sim. Dá tempo de você mudar, dá tempo de você voltar atrás, dá tempo de você ser aí numa boa influência, dá tempo de você falar de Jesus, de você dar um bom testemunho, dá tempo de você influenciar outras pessoas. Então, meus amados irmãos, vamos nos voltar para Deus, não apenas porque o inferno é quente, porque ali é um lugar de tormento, mas porque ali não vai ter Deus, porque ali não vai ter a presença do Senhor. Esse é o desespero da pessoa que aqui ficou tão feliz com tudo que tinha aqui e não deu lugar para Deus na sua vida. Sim. E não deixou Deus usá-lo para alcançar outras pessoas. Esse é o ponto crucial. Vamos semear para a eternidade, meus irmãos? Ainda que aqui seja em lágrimas, ainda que aqui seja sem dignidade daquilo que é considerado pelas pessoas, que é muito maravilhoso ser rico, é muito maravilhoso estar na posição em que o rico estava. Como eu disse, não é pecado ser rico, mas é pecado estar satisfeito simplesmente com a riqueza. Sim. E a maior riqueza que nós temos é a presença de Deus. É verdade. É ter um relacionamento com Deus, é ser filho de Deus, ser conhecido de Deus. Mais uma vez eu digo aqui, veja você, o rico em nenhum momento é falado o nome dele.
Mas Sim. Deus conhecia o nome de Lázaro. É claro que Deus conhece todas as coisas. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus reconhecia a Lázaro, né, como um servo dele, como um filho dele. Sim. Que nós possamos ser o Lázaro nessa história. Vamos semear para a eternidade, vamos orar. Você que sentiu que essa palavra falou com você, se arrependa agora. Você que talvez até tenha sido uma má influência. Você que ficou com pena de falar uma palavra mais dura que Deus mandou você falar, de pregar contra o pecado. Ore agora. Deus tem poder para chegar naquela alma que você não teve esse poder, essa ousadia. Deus vai te dar outra oportunidade. Você vai falar com amor. Você vai falar com sabedoria, você não vai afugentar aquela alma, mas você vai falar com amor e vai exortar com amor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Senhor, que nós possamos ser o Lázaro nessa história. Que nós possamos, ainda que estejamos na calçada da vida, Senhor, mas que nós possamos ser reconhecidos por Ti como aquele que é sal da terra, aquele que é a luz do mundo, aquele que faz a diferença, aquele que tem um relacionamento contigo, aquele que vai ser recolhido pelos anjos e levado diretamente à Tua presença, Senhor. Queremos viver aqui nessa terra na Tua presença, para que possamos estar na eternidade na Tua presença. Se a Tua presença não é suficiente para nós aqui nessa vida, Senhor, como poderemos estar na eternidade na Tua presença, Senhor? Que o Senhor coloque cada vez mais a eternidade no nosso coração, que nós possamos semear para a eternidade. Tira toda distração, Senhor. Tira tudo aquilo que tem nos contentado, que tem tirado o nosso foco de Ti, da Tua presença. Que estejamos diante de Ti, ó Pai, e que possamos ser uma luz, que possamos influenciar, que possamos ser uma referência como salvos, como santos, como luz do mundo e sal da terra. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.